bom dia. Em nome do BTG Pactual, de todos os nossos sócios, eu queria agradecer a presença de todos vocês, presencial e virtualmente, e em especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ao longo de 4 anos aguentou muita coisa, quebrou muita cabeça, pegou muitas boas brigas, e a gente conquistou muita coisa. Então, ministro, eu vou começar a nossa conversa falando para o senhor, enfim, coisas que eu percebo como conquista que não foram fáceis. Tá? No final do ano passado, em várias reuniões que eu participei com empresários, alguns faziam provocação, falavam o seguinte: olha, o Brasil mudou pouco nos últimos anos. Eu falei, não, isso não é verdade, o Brasil mudou muito. E eu gosto de citar algumas reformas que hoje, quando a gente olha para frente, para os próximos 4, 5 anos, já tem um legado de obras importantes que vão acontecer. Então, olha o Brasil de hoje e o Brasil de 5 anos atrás. Quando olha o Brasil de hoje, e a gente pergunta, o que vai acontecer com o investimento em telecomunicação? Vai aumentar, porque foi feito um leilão de sucesso de 5G. O que vai acontecer com o investimento em saneamento no Brasil nos próximos 4, 5, 6 anos? Vai aumentar, porque o governo aprovou um marco regulatório de saneamento com a ajuda do Congresso, e que isso permitiu ter leilões de sucesso com atração de investimento do setor privado com um ganho duplo, porque o setor privado paga uma outorga para os municípios e estados que usam aquele dinheiro para investimento em outras áreas, e o setor privado vai fazer investimento em saneamento. Isso é uma conquista fundamental. Quando a gente fala de ferrovias, a gente tem um novo marco regulatório de ferrovias, o investimento vai aumentar nos próximos anos. Quando a gente fala setor de gás, investimentos também vai aumentar. Quando a gente fala em portos, rodovias, hoje as concessões são feitas com planejamento no pé no chão. Não são aquelas concessões que a gente fazia falando o seguinte, que o Brasil, sem reformas, vai crescer 4,5% ao ano por 20 anos. E aí o projeto não ficava em pé. Eu me lembro que no governo, uma vez, eu recebi um grupo de empresários que tinham feito investimento em hidrelétricas na região norte, e eles vieram reclamar comigo, ainda no governo Temer, que a TJLP tinha aumentado. E eles me falaram o seguinte, olha, quando a gente tomou a decisão de investimento, a gente fez todo o planejamento financeiro baseado no TJLP, que em 30 anos ficaria em 5,25%. Eu perguntei, mas espera aí, quem prometeu isso a vocês? Então, hoje, o que é que a gente vê no Brasil? Essas reformas todas e um mercado muito mais dinâmico e menos dependente de banco público. Pela primeira vez, a gente teve uma crise séria e a gente não teve programa do BNDES para socorrer empresa grande. O ano passado, não sei se vocês têm esse dado na cabeça, é o seguinte, 2015 e 2016, captação direta das empresas via mercado de capitais, IPO, follow-on, fundo imobiliário, debenture, em média, 2015 e 2016, 120 bilhões de reais. Ano passado, 596 bilhões de reais. O Brasil hoje é um país que as empresas, quando precisam de dinheiro, vão ao mercado e conseguem. Lançam um título próprio, uma debenture. Isso são mudanças fundamentais e que aumentam o potencial de crescimento da economia. Quando eu olho os últimos 5 anos, o que me surpreende é a quantidade de reformas que a gente fez. Como é que, com tanta polêmica, com um governo que começou sem base política, a gente conseguiu avançar em reformas tão importantes? Mansueto, em primeiro lugar, obrigado, André, BTG, foi minha casa, e principalmente pelo bom senso, pela sua capacidade de análise, quando estava se falando em irresponsabilidade fiscal, populismo fiscal, você foi o primeiro analista que disse, olha, tem uma leitura errada disso aí. E 2, 3 semanas de você ter chamado a atenção para essa leitura equivocada, nós anunciamos o primeiro superávit consolidado em 8 anos. E quanto aos investimentos, você está certo. Houve uma revolução silenciosa no Brasil. Toda informação tem o que a gente chama de sinal e ruído. É informação, conteúdo, propriamente, e tem um barulho. E no Brasil está muito claro isso. Tem um barulho político acima da superfície, uma confusão tremenda, mas a democracia brasileira é resiliente, é flexível, tem absorvido todos esses choques, mas com muito barulho. Só que embaixo está acontecendo uma revolução. É o que você disse. Nós temos hoje contratados 829 bilhões de investimentos para os próximos 10, 12 anos. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta em todas as direções. Gás, petróleo,
mineração, 5G, portos, aeroportos, cabotagem, setor elétrico, e tudo isso foi feito embaixo do radar, uma reforma atrás da outra. Enquanto está essa briga danada a respeito da pandemia, evidentemente foi uma crise, e eu peço essa honestidade intelectual aos críticos que comparam nossos governos com governos anteriores ou posteriores. O julgamento será da história. O julgamento será da história. Foi a maior crise econômica desde a Grande Depressão. Todos os países afundaram. O Brasil, que ao menos, voltou mais rápido e removeu os estímulos mais rápido do que todo mundo. Então, é o único país que está em pé de novo como estava antes da pandemia chegar. Desemprego estava em 12, foi a 14,5%, voltou para 11,6%. Gastos estavam em 19,5% do PIB, foram a 26,5% do PIB, estão a 18,6%. O déficit, nós tínhamos removido de 2 para 1, foi a 10,5% do PIB, veio a 0,4%. Então, realmente, e o aumento na dívida foi de 76% do PIB para 80%, quando diziam que ia a 100% do PIB. Então, os analistas se equivocaram dramaticamente porque se contaminaram pela bolha política, pela barulheira política, e se perderam. Enquanto isso, a revolução silenciosa continua, em todas as dimensões. A reforma da Previdência mudou dramaticamente a trajetória daqui para frente. Ela não será um problema pelos próximos 10 anos. As privatizações, 240 bilhões de vendas subsidiárias, seguimos esse ano com Eletrobras, Correios, Porto de Santos, Porto de Vitória, Aeroporto de Congonhas, Aeroporto de Santos Dumont, Barra Galeão. As privatizações vão continuar. Os marcos regulatórios que nós mudamos, que explicam justamente toda essa potencialidade de investimentos. Eu dou sempre esse exemplo. A SEDAI, numa sexta-feira aqui em São Paulo, num leilão, mobilizou 20 bilhões de auction, né, de proceeds, de receitas, de outorga, e ao mesmo tempo um compromisso de investimento de 30 bilhões. São 50 bilhões. Isso é 6,5 vezes o orçamento de saneamento para o ano inteiro, do MDR para o ano inteiro. Então, qualquer um desses investimentos que nós estamos fazendo, destravamos a Lei Candir, sessão onerosa. Fizemos o destravamento dos leilões de petróleo, que estavam travados também. Usamos esse princípio de mais Brasil, menos Brasília, quando entre Fundeb, 260 bilhões, sessão onerosa, em torno de 12, vem mais um resto aí, quase 20 bilhões. Rolagem de dívida de estados e municípios automática durante a pandemia, mais transferência fundo a fundo de saúde, mais auxílio para sistema único de assistência social, mais 60 bilhões livres para estados e municípios. Quer dizer, quando nós fizemos esse grande movimento e, do outro lado, travamos as despesas, vamos interromper os reajustes salariais por 2 anos, nós fizemos em 16 meses o que quem passou pelo governo antes levou 16 anos para fazer. Sair de um déficit de 10,5% do PIB para 0. Isso normalmente leva 2, 3, 4 governos. Nós fizemos isso em 1 ano. Porque nós fizemos em tempos de paz, de guerra, o que nunca tivemos coragem de fazer em tempos de paz, que é simplesmente assumir o comando político do orçamento. Falar, tem dinheiro para a saúde, mas não tem para as outras coisas. Quando fizemos isso, ocorreu o maior reajuste fiscal da história do Brasil. E isso agora, nós estamos num momento crítico. Nós vamos anular esses ganhos numa escalada de reajuste, buscando reposições salariais de uma guerra. Quer dizer, vai chegar num momento como esse, nós vamos dizer o seguinte, olha, eu já tomei a minha vacina, me dá meu dinheiro de volta aí, eu quero uma reposição. Não. Perdas salariais foram sofridas no mundo inteiro. Não foi só perdas salariais, perdas de capital. A inflação foi 7,5% nos Estados Unidos, a maior dos últimos 35 anos. A taxa de juros era 0,5%, 0,20%. Houve uma perda de capital, houve perda de salário, houve perda de aposentadoria, todo mundo perdeu. Agora nós vamos com aquela
ideia de buscar reposições, mergulhar naquele passado tenebroso de reindexações, de recessão, de 10, 15 anos de juros altos, impostos subindo, ou nós vamos ter coragem de assumir o orçamento público e dizer assim, ó, não tem isso agora, vamos esperar um pouco. Ou vamos transformar esse ganho de arrecadação, que eu gostaria, preferia ter investido numa reforma tributária. Eu sempre dizia, a hora de fazer a reforma tributária é justamente quando tem essa subida forte do ritmo de atividade econômica. Não há perdedores, você não precisa fazer fundo. Nós tínhamos acabado de transferir quase 500 bilhões de reais, meio trilhão para estados e municípios. Você vê que todos, vocês realmente acreditam que 5.500 prefeitos e 26 governadores, do dia para a noite, resolveram todos gerir bem e criaram um enorme superávit? Ou foi, na verdade, a ação coordenada por nós em meio à pandemia, que é o seguinte, trava as despesas, está aqui o dinheiro para a saúde, mas isso não vai ser transformado em farra eleitoral em 2020, que eram os anos de eleição. E agora, de novo, é um ano de eleição. Nós vamos anular esses ganhos? Um movimento de 15 anos, feito em um ano, de recuperação das finanças em 3 níveis da federação, União, Estados e municípios. Então, essa é a decisão que está à nossa frente agora. E nós temos que lutar para fazer a coisa correta, em vez de transformar isso em reposições que vão, de novo, escalar a inflação. Ao contrário, vamos observar agora a inflação desse ano e todas as revisões de crescimento para cima ao longo do ano inteiro. Os analistas vão errar de novo. Erraram quando previram queda de 10%, erraram quando acharam que o Brasil ia ficar em recessão, em depressão, na verdade. Erraram quando negaram a volta em V, diziam que é verde virtual, e vão errar de novo esse ano, dizendo que o Brasil vai crescer zero. A arrecadação sai agora, próximos 2, 3 dias, nós vamos anunciar a arrecadação. 16% de crescimento real, quer dizer, continua o ritmo de atividade forte. Não tão forte quanto estava antes, evidentemente, nós estamos saindo a 4,5%. Podíamos ter crescido 5, 5,5%, se não tivéssemos removido os estímulos fiscais e monetários. O mundo inteiro está com juro negativo ainda, o mundo inteiro está com enorme déficit, o mundo inteiro subiu a dívida PIB fortemente e nós não. Então, nós conseguimos realmente ter esse duplo compromisso. De um lado, não faltou dinheiro para a saúde, mas, de outro lado, mantivemos o nosso compromisso com as futuras gerações. Agora eu vou abordar outro ponto. Que muitas vezes eu escuto algumas pessoas falando o seguinte, olha, o ministro Paulo Guedes não conseguiu fazer isso. O ministro Paulo Guedes falhou nisso, como se o senhor fosse um político. Na verdade, muitas vezes eu acompanhei a trajetória do senhor no Ministério, colocando pontos importantes para o debate. Agora, se a gente vai avançar ou não, é debate político, não depende do ministro da Economia. Mas tem algo que eu observei que foi fundamental e que foi uma insistência do senhor para o bem, e que hoje tem um artigo do ex-governador Paulo Artung e do ex-secretário do Tesouro Bruno Funchal reconhecendo isso, que é o seguinte, no meio da pandemia, naquele primeiro momento, os estados perderam a arrecadação, todos estavam com medo de ter recurso para gastar com saúde e educação, e o senhor, enfim, junto com a classe política, insistiu, disse, olha, nós vamos socorrer os estados, mas da forma correta. E o senhor colocou na mesa uma condição a mais que ninguém queria, e que foi correta, que foi o seguinte, olha, eu lhe socorro, mas vamos gastar o dinheiro da forma que a sociedade quer, com saúde, com segurança, e não dando aumento salarial. E o senhor insistiu naquilo com o Congresso. Eu me lembro que naqueles debates, eu estava no governo, me lembro muitas vezes as pessoas falando, olha, mas o ministro é muito cabeça dura, ele está insistindo com isso. O resultado disso, só para a gente ter dimensão do que foi isso, é o seguinte, em 2019, quando a gente terminou o ano, os estados e municípios tinham em caixa, depositado na conta corrente, mais ou menos 50, 60 bilhões de reais. No ano passado, quando a gente terminou 2021, os estados e municípios estavam com dinheiro em caixa de mais ou menos 170, 180 bilhões de reais. E um ano bom de economia para um estado é diferente de governo federal, porque estado e município não tem meta de primário. O que faz com que o estado tenha capacidade de investir mais ou menos é disponibilidade de caixa. Os estados que terminaram o ano passado, estado e municípios, com tanto dinheiro em caixa, 170 bilhões de reais, eles terão esse dinheiro para investir ao longo dos próximos anos. Isso vai ser muito positivo. Agora, o que cada governador fará ou não com esse dinheiro, se vai aumentar o investimento ou se vai aumentar salários, é a decisão individual de cada um. Mas o que é importante é o seguinte, nos últimos 2 anos,
os estados, no meio de uma pandemia, melhoraram substancialmente o resultado fiscal. E eu presenciei que parte dessa insistência foi do senhor. Quer dizer, mesmo que o objetivo maior não fosse esse, o que o senhor deixou para os estados na insistência de segura o salário, segura por um momento o salário, é que agora praticamente todos os estados do Brasil, com poucas exceções, poderão aumentar o investimento público. E o relatório do Tesouro do final do ano passado mostrou uma significativa melhora no resultado fiscal de quase todos os estados do Brasil. Quer dizer, o que é interessante é isso. O senhor colocou uma discussão que as pessoas colocavam o seguinte: olha, o ministro está indo contra o funcionário público. Não era, ao contrário. E aí eu vou aproveitar para a gente esclarecer uma reforma que talvez fique para o próximo governo, que é a reforma administrativa. Em geral, a gente pensa em reforma administrativa da forma errada, que é o seguinte: olha, o governo quer fazer uma reforma administrativa para reduzir salário. Não é isso. Redução de gasto com pessoal é uma consequência de uma reforma administrativa bem feita que virá ao longo dos anos. Quando se pensa em reforma administrativa, eu acompanhei esse debate, é o seguinte: eu quero valorizar o servidor público, eu quero dar estímulos maiores para os bons servidores se comprometam com a oferta de serviço público e fiquem na carreira pública. Eu quero premiar os bons funcionários públicos, eu quero reconhecer o seu valor. Quando se faz isso com a reforma administrativa, um Estado que é mais eficiente, a consequência natural é que ele vai economizar mais. E aqui eu vou dar um dado importante. Do ponto de vista de gasto com pessoal, o governo deve terminar esse ano com gasto com pessoal ativo e inativo, mais ou menos por volta de 3,7% do PIB. Governo federal, gasto com servidor ativo e inativo, 3,7% do PIB. Isso vai colocar o gasto com pessoal mais ou menos no mesmo valor como proporção do PIB que era em 1991. Possivelmente, esse governo que o senhor participa vai cortar o gasto com pessoal em 0,5 ponto do PIB. No último ano do governo Temer, o gasto com pessoal era 4,2% do PIB. Agora, se a gente avançar na reforma administrativa, a gente vai poder pagar melhor, ter o compromisso do servidor público e sem aumentar o gasto com o pessoal, porque ao longo do tempo, um Estado que é mais eficiente economiza mais. Quero discutir esses dois tópicos, ministro. Primeiro, o bom exemplo que foi segurar os salários por um tempo, numa crise, e que trouxe uma economia substancial. Isso foi bom para a finança dos estados e municípios. Segundo, o papel importante que é a reforma administrativa, que a gente tem que entender que é algo benéfico, como foi a reforma da Previdência. Hoje eu olho para o Brasil mais otimista, por quê? Porque até 2018, as pessoas se aposentavam, em média, aos 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam, em média, aos 54 anos de idade, não tem como dar certo, é muito novo. E a gente conseguiu reforma da Previdência. E agora, reforma administrativa, gasto pessoal, tudo isso. Importante? Muito importante. E eu quero agradecer, inclusive, no andamento dessas reformas mais recentes, o papel decisivo que tem jogado o presidente da Câmara de Deputados, deputado Arçudo Lira. Ele realmente aprovou, nós temos avançado muito, eu estou falando nisso porque ele queria avançar também com a reforma administrativa. Ele aprovou uma reforma que ia criar 2 milhões de novos empregos, que nós tínhamos criado, eu chamava do verde e amarelo, quer dizer, a possibilidade de renovar os programas que deram certo. Nós temos programas que deram certo, nós preservamos 11 milhões de empregos, protegemos 68 milhões de vulneráveis, criamos do fundo do poço até agora 12 milhões de novos empregos. No primeiro ano nós fomos atingidos e perdemos 1.100.000 empregos formais. No final do ano já estávamos quase 0 a 0, porque criamos 1 milhão de novos empregos formais. Mais 2.700.000 no ano seguinte, que foi 2021. Então são 3.700.000 novos empregos formais. E outros 8, 9 milhões de empregos informais. Então nós criamos 12 milhões de novos postos de trabalho saindo do fundo do poço. Então a economia tem vigor. Ela tem vigor. Nós tiramos os estímulos monetários e ela crescendo ainda 4,5%, com os estímulos monetários fiscais sendo removidos, crescendo 4,5%. Esse ano nós temos o Auxílio Brasil, por um lado, que é uma renda básica familiar, é um conceito que nós já tínhamos usado desde a campanha eleitoral. É um conceito do Milton Friedman, de renda mínima. Nós usamos, inclusive, para fazer
o auxílio emergencial. Quando a crise bateu, vamos criar uma renda mínima, vamos fazer transferência direta de renda e vamos atacar. E em meio a toda essa confusão, nós mantivemos o norte, a bússola das reformas. E fizemos, então, o Banco Central Independente, quer dizer, logo que o presidente Lira estreou com o presidente Pacheco, chegaram as vacinas para o retorno seguro ao trabalho, fizemos o Banco Central Independente, fizemos a lei de falência para as economias começarem, as empresas começarem a se recuperar, fizemos startups, o gás natural, saneamento, cabotagem, setor elétrico. Ele aprovou, inclusive, um imposto de renda, uma reforma de imposto de renda, justamente para permitir que nós reduzíssemos o corporate tax. O imposto sobre empresas no mundo inteiro caiu de 44%, 45% para 23,5%. E no Brasil ainda é 36%, para o setor financeiro, com a CSLL, chega até a 44%, o que é completamente inadequado. No mundo inteiro houve uma maior tributação de imposto de renda, principalmente sobre os mais favorecidos, e uma redução do corporate tax, do imposto sobre empresas. Então nós estamos na direção correta e fizemos muitas reformas, muitas reformas. Quer dizer, a Previdência foi uma, as privatizações estão seguindo, por outro lado, como eu disse, até o fim do ano vamos seguir com privatizações. A reforma administrativa se chamou um ponto decisivo, a atenção para um ponto decisivo. Nós fizemos uma reforma administrativa invisível, porque o que aconteceu? Quando nós pedimos essa trégua de reajuste de salários, pelo menos durante a pandemia, foram 160 bilhões, quando você coloca os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, foram 160 bilhões de recursos que não se transformaram em tentativas de reposição de perdas que são inevitáveis durante uma pandemia. Então, isso aí, mais o choque digital que nós temos, tem mais de 1.000 serviços públicos, desde os mais importantes, como a Previdência. Você quer se aposentar hoje? Leva meia hora. Receber o seu Auxílio Brasil, 10 minutos pelo Pix. Prova de vida, que antigamente você tinha que fisicamente remover um paciente, às vezes uma pessoa que está doente, para um hospital próximo, para fazer uma prova de vida. Hoje é tudo digital. Tem carteira de habilitação, é tudo digital. Abrir uma empresa hoje, o Brasil ganhou a melhor classificação nas Américas, num ranking feito pelo Banco Mundial. O Brasil ganhou de a melhor classificação das Américas como governo digital. O melhor governo digital das Américas. Então, o que aconteceu conosco é que nós fizemos essa reforma invisível. Os governos anteriores contrataram 160 mil funcionários públicos e deram um aumento de 50% acima da inflação. Enquanto a população brasileira está nesse sufoco total, com crise de estagnação econômica, tinha corrupção na política, quer dizer, um caos instaurado no Brasil. E havia uma percepção em Brasília de que aquilo era uma ilha da fantasia, que aquilo estava acima do Brasil. Em vez de serem servidores públicos, eram autoridades. Nós estamos lembrando a todos que são servidores públicos, nós somos servidores públicos. Nós estamos lá para servir. Se tem uma pandemia, peraí, já temos estabilidade de emprego, estamos em home office, ainda vamos pedir aumentos de salários. Então, bastou fazermos em guerra, o que nunca fizemos em tempos de paz, nunca tivemos coragem de assumir o orçamento. A essência da política é a decisão sobre o orçamento. Vai o dinheiro para a saúde, esse ano não pode haver um aumento. Depois acabou a crise da saúde, pronto, agora não tem um problema de saúde, os gastos com a saúde diminuem e esse ano sim podemos aumentar. É assim que acontece na Alemanha, é assim que acontece nas modernas democracias, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem que ser assim no Brasil. Tem que assumir o controle dos orçamentos públicos. A classe política tem o ônus e o bônus de decidir sobre o uso de recursos públicos. Essa é a essência da política. No Brasil virou o contrário, 96% do orçamento carimbado e 4% numa disputa de enorme ferocidade, um barulho infernal, inclusive prejudicando o desenvolvimento da atividade econômica. Então eu acho que essa lição foi aprendida. 2 lições a pandemia deixou. Primeiro, essa que não há substituto para boa política. Entrar e assumir o comando dos orçamentos públicos. E segundo, o seguinte, o grau de desigualdade pode ser removido relativamente rápido. Foi a maior queda da miséria em 40 anos no Brasil, porque fizemos um auxílio emergencial relativamente alto em relação à transferência de renda. Tem que levar essa lição para frente. Existe um fundo de erradicação de pobreza, vamos botar um incentivo para a classe política acelerar as privatizações, porque hoje a privatização vira redução de dívida. É um mecanismo muito indireto.
você explicar para o político, olha, você reduz a dívida hoje, aí a rolagem da dívida vai ficar mais barata, aí no orçamento do ano seguinte vai ter um pouco mais de recursos para saúde e educação. Isso é muito indireto. Se você fizer o seguinte, já existe o Fundo de Erradicação de Pobreza. Vamos fazer o seguinte, vendeu uma estatal, pega 70%, 80% da redução de dívida, 20% ou 30%, Fundo de Erradicação de Pobreza, com uma transferência de riqueza. Nós estamos transferindo títulos, 140 mil em Vicente Pires, em Favela da Maré, no Rio de Janeiro, 70 mil em Vicente Pires, em Brasília, 40 mil em Paranaguá, quer dizer, títulos, propriedades que o governo tem. Eu dizia sempre isso, nós temos 1 bilhão e 200 milhões, 1 trilhão e 200 bilhões de reais em ativos imobiliários, é a maior imobiliária do planeta, e ao mesmo tempo mal gerida, cheia de gente ocupou, já socialmente vivem lá 20, 30, 40 anos, tem uma comunidade. Vamos entregar o título de posse. Vamos começar a reduzir as desigualdades de oportunidades. Exatamente em cima não tem sentido um governo, entre aspas, rico, que tem 1 trilhão e 200 bilhões. Eu dizia isso, ele prometeu e não cumpriu. São metas. A ideia era justamente o seguinte, vamos desativar, vamos desinvestir esses imóveis paralisados e reduzir o endividamento para melhorar os recursos para a área social. Não dá tempo de esperar mais. A pandemia deixou a lição que não dá tempo de esperar mais. Então vamos fazer isso aceleradamente. Privatizações daqui para frente, 20% vamos plugar no Fundo de Erradicação de Pobreza. A pessoa está vivendo lá com R$400, que já é o dobro do que era o Bolsa Família, e de repente recebe R$10.000. O que houve? Venderam Correios. Aí passa mais 6 meses, recebe mais R$8.000. O que houve? Venderam umas ações da Petrobras que o BNDES tinha. De repente passa mais 6 meses. Quem sabe não vai ter o aumento de apoio popular. Porque a população brasileira está preparada. Psicologicamente ela já sabe. Teve o mensalão, teve o petrolão, teve corrupção nas estatais. Historicamente elas já cumpriram o papel. Nós já temos uma infraestrutura que foi legado dos governos militares, só que hoje eles não têm capacidade de investimento. A Eletrobras precisa investir 15 bilhões de dólares só para manter a fatia de mercado dela, ela não consegue investir mais do que 3,5 por ano. Então, ela precisa ir ao mercado, captar recursos. Como disse o Mansueto, nós estamos numa nova etapa. O Brasil tem uma imensa penetração financeira hoje, isso está conectado com o financiamento dos investimentos, já tem aí esses 800 bilhões. Daqui até o fim do ano, nós teremos mais 300 bilhões de compromissos de investimento. Então, é uma enorme plataforma de investimentos, essa revolução já aconteceu, a arrecadação continua subindo, geração de emprego continua vindo, as reformas vão prosseguir. Quer dizer, eu acho que todo mundo vai passar o ano fazendo revisão para cima, devagarzinho, meio, não é meio não, vai ser 1, não vai ser 1 não, vai ser 1,5, não, peraí, parece que vai ser 2, porque eles erraram antes e vão errar de novo. Ministro, eu quero pegar outro ponto que é importante. O Brasil, ele avançou muito no fiscal. Vale lembrar o seguinte, que a gente, pelo orçamento aprovado, a gente vai terminar esse ano com a despesa sem juros do governo federal, mais ou menos ali em 18,3%, 18,4% do PIB. No final do governo Temer, a despesa era 19,3% do PIB. O que significa que, mesmo com a pandemia no meio, pela primeira vez, pós-Constituição, no período de 4 anos do governo, o governo vai conseguir cortar o gasto público em 4 anos com a pandemia no meio. Isso nunca aconteceu no ciclo de 4 anos de governo, desde a aprovação da Constituição Federal em 1988, o que mostra que a gente evoluiu. A gente terminou 2016, quando o teto de gastos foi aprovado, a despesa do governo federal em 2016, sem juros, foi 19,9% do PIB. Possivelmente esse ano, como eu falei, 18,4%. A gente reduziu a despesa em relação a 2016. 2016, o déficit primário do setor público foi 2,5% do PIB. A gente deve terminar esse ano com um déficit primário possivelmente na casa de 0,4%, 0,5% do PIB, depois de uma pandemia. Então, assim, é um resultado, eu confesso, assim, muito além do que eu esperava. Mas a gente tem um desafio grande aí pela frente. Porque qual é o desafio do Brasil? A gente tem que economizar pelo menos uns 200 bilhões de reais por ano para colocar a dívida bruta e líquida numa clara trajetória de queda. E o senhor sempre insistiu o seguinte, olha, a carga tributária do Brasil é muito alta. E é verdade, a carga tributária da América Latina é 23% do PIB, do Brasil é 33% do PIB. É 10 pontos do PIB acima da média da América Latina. E o senhor sempre insistiu o seguinte, a gente tem que fazer
o ajuste fiscal cortando despesa, de uma forma gradual, planejada e priorizando programas que são distributivos. Porque o problema do Brasil é esse, a gente gasta muito e o efeito distributivo desse gasto é muito pequeno. Então, eu acho que é até um momento bom para a gente esclarecer. Eu tenho certeza que o senhor nunca defendeu o Estado mínimo. O que o senhor sempre defendeu foi Estado eficiente. O que eu quero do Estado é o Estado investindo em saúde pública, em educação pública, naquelas funções tipicamente que a gente espera que o Estado invista, e não produzindo. Ou seja, tem um ajuste fiscal ainda. Esse ajuste está em curso. A gente cortou o déficit primário em 2 pontos do PIB desde 2016, desde a aprovação do teto de gasto. Mesmo assim, a gente tem que andar ainda um pouco mais. É importante a gente perseverar, continuar com o ajuste fiscal, porque a gente vai precisar disso para dar tranquilidade, e o benefício do ajuste fiscal é muito claro. É juros baixos, economia crescendo, inflação baixa. É isso? É isso, Mansueto. E eu repito digamos assim, essa visão de equilíbrio geral, que o importante é uma economia ter uma trajetória nas N dimensões. Então, a abertura da economia, nós estamos começando a abrir. Pela primeira vez baixamos a TEC do Mercosul e podemos até baixar de novo antes do fim do governo. Fizemos acordo de Mercosul, depois União Europeia, agora vamos ter acesso ao CDE, né? Estamos na lista de acesso ao CDE, então temos esse compromisso com a abertura gradual. Aí vamos no controle de gastos, a mesma coisa como dissemos antes. Primeiro a reforma da Previdência, depois justamente essa desalavancagem de bancos públicos, já nos deram 240 bilhões de reais em 2 anos, 260 bilhões de reais em 2 anos, desalavancando, mas ao mesmo tempo democratizando o crédito. Pela primeira vez, numa recuperação econômica, 48% do crédito foi para pequenas e médias empresas, não era para campeãs nacionais. Então, nós desalavancamos. Não renove o empréstimo de um campeão nacional de 10 bilhões, corta para 5, paga o governo central, e com os outros 5 que você economizou não renovando o campeão nacional, porque o campeão nacional vai para os mercados e consegue captação. Ele está bem. Então, deixa ele ir a mercado, como você disse, 500 bilhões aí de IPOs, de movimentação de debêntures e tudo isso. Então, nós podemos pegar esse recurso e jogar lá embaixo, irrigar lá embaixo. Isso está por trás também da força dessa recuperação que a economia teve. Então, controla os gastos da Previdência, controla os gastos com juros na hora que você faz esse ajuste patrimonial, esse balance sheet repair. O terceiro grande gasto, que você disse também, é a reforma administrativa. Nós fizemos uma reforma invisível. Está ainda para ser regulamentada para o servidor do futuro, a criação da carreira, para a gente não perder um Mansueto para o mercado privado. Não é? Porque o Mansueto ganhava um pouco mais do que alguém que acabou de fazer um concurso e entrou. Isso é um absurdo, a disparidade de experiência, capacidade, proficiência no exercício. Quer dizer, o setor privado vai e pega. E eu quero agradecer, ele nos ajudou a fazer a transição, quer dizer, já podia ter vindo muito antes, mas ficou conosco, permitiu a transição, ia ficar 3 ou 4 meses para nos ajudar, acabou ficando 1 ano e meio. O tamanho do patriotismo desse homem, com as propostas aqui de fora, mas ele lá trabalhando e ajudando a consertar o Brasil. Então, controlamos esses 3 grandes gastos. Aí aparece o 4º gasto, que era precatório. Aí todo mundo aqui em São Paulo, Faria Lima todo, o PEC do calote. É o contrário do calote. Nós puxamos os precatórios para embaixo do teto. Justamente, como é algo que é uma variável sem controle e sem previsibilidade nossa, daqui para frente, nunca mais nós vamos tomar susto, porque agora é o seguinte, 53 no ano, 56 no outro ano, 59 no outro ano, 62, ou seja, e o excesso? E se a justiça brasileira estiver administrando em alta velocidade e criar um excesso? Ora, todas as requisições de pequenos valores, até 60 salários mínimos, 66 mil reais, são pagas imediatamente. O excesso são justamente as grandes causas. As grandes causas são os grandes escritórios de advocacia de Brasília, de São Paulo, os grandes fundos. Ora, esse pessoal é sofisticado o suficiente para o seguinte: pega a senha, pagamos todo mundo até o teto. Vocês estão além do teto? Então, faz o seguinte, estamos privatizando amanhã a Eletrobras. Estamos vendendo aeroportos, estamos fazendo leilões de petróleo. Compra com desconto, os precatórios, como vocês sempre compraram, vai lá e ajuda a transformar o Brasil. Em vez de ficar numa fila para tirar dinheiro da União,
ajuda a transformar o Brasil, acelera as privatizações, demos 6 ou 7 opções, leilões, concessões, privatizações, desestatizações, venda de ativos imobiliários. Quer dizer, usem toda essa criatividade, nossos financistas e os nossos advogados, grandes advogados, usem isso para transformar o Brasil. Então, submetemos a despesa a um teto. Quem não quiser, espera o ano que vem, recebe o dinheiro o ano que vem. É o contrário do calote. Isso foi feito pelo ministro Gilmar Mendes, pelo Fux, para justamente salvar estados e municípios, quando lá atrás eles também tiveram esse problema. Então, essa é uma certa desonestidade intelectual. Todo mundo diz que a pandemia foi a maior crise humanitária, e sabemos que foi, morreram mais de 600 mil pessoas, fecharam empresas. Então, tem uma dimensão trágica e dramática. Aí, quando chega na economia, o ministro Paulo Guedes não fez. Ora, pelo amor de Deus, não foi a maior recessão da história? Nós estamos fazendo reformas em meio a um quase naufrágio, a economia toda caindo. Então, é uma enorme desonestidade intelectual, militância política, inclusive falta de objetividade na análise do que está acontecendo no Brasil. Então, de um lado, esse controle de despesas, é o jogo na defesa. E no ataque, toda uma plataforma de investimentos que vai botar o Brasil crescendo agora há vários anos, querendo ou não querendo. O Brasil está condenado a crescer. Quem tem 800 bilhões de investimento em 10 anos, são 80 bi por ano. 80 bi são 10 vezes o que o ministro Tarcísio, que é o que tem maior domínio da área, veio lá de baixo, conhece tudo, capacidade de execução extraordinária, bom senso, criatividade, eficiência. Ele tem um orçamento de 8. Nós vamos ter 80 bi todo ano já assegurados de investimentos. Então, como é que o Brasil não vai crescer? E, do outro lado, o nosso compromisso com o social, os nossos princípios. Mais Brasil, descentralizamos R$500 bilhão para estados e municípios. Por isso que todo mundo está no azul, de repente. Ao mesmo tempo, o Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda, foi um conceito que venceu. Existiam conceitos mais sofisticados. Nós tentamos fazer aprofundamento dos programas sociais na linha do Banco Mundial. Eu chamei o pai do Bolsa Escolas, Márcio Camargo, o pai do Bolsa Família, o Paz e Barros, trabalhando, chegamos para o instinto político. O instinto político nosso, nossa máquina política, olhou e falou assim: não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Prefiro fazer uma transferência direta de renda. Então, é um instrumento que aparentemente é menos sofisticado, mas a verdade é o seguinte: você tem que respeitar o cidadão brasileiro. É o conceito de renda básica do Milton Friedman. Dá o dinheiro para o pobre. Ah, mas ele vai fazer besteira, vai fazer isso, fazer aquilo. Não, que preconceito é esse? Um ou outro pode fazer besteira. 99% vai fazer a casa própria, vai ajudar o filho a ter uma escola melhor, eles vão fazer a coisa certa. Então, nós estamos com essa plataforma também social, a universalização do acesso ao crédito. Vamos lançar um programa breve aí, sem grande custo fiscal, basicamente renovando o que já existia de programas de crédito bem-sucedidos. Queremos lançar esse programa de 2 milhões de novos empregos, que o presidente da Câmara aprovou e empacou no Senado. Queremos aprovar também, gostaríamos de ter aprovado uma reforma tributária que o presidente da Câmara aprovou e empacou no Senado. Então, há várias iniciativas que nós podemos ter daqui até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS, porque ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado. Fizemos o FIES, milhões de jovens. Uma coisa que me chamou muita atenção nos Estados Unidos foi exatamente isso em 2008, quando houve o colapso. O sistema financeiro rapidamente voa para Washington, todo mundo tem boa representação, é igual aqui, vai todo mundo para Brasília, pega jatinho e resolve os problemas mais sérios, que são os financistas, os financistas resolvem. E o problema dos meninos, que estão devendo 1 trilhão e 500 bilhões de dívida, eles não tinham lobby em Washington, ninguém resolvia o problema deles. Eu estava lá na época, eu observei isso. Então chegamos aqui e vimos o seguinte: 2 milhões de alunos brasileiros devendo créditos que foram dados, que na verdade deviam ter sido vouchers, transferência de renda para os alunos mais frágeis, os da periferia, que não tem capacidade. Imagina um menino começando a vida, devendo 30 mil reais, não conseguiu terminar o curso, hoje é um nem está na universidade, nem tem emprego,
vítima ideal para tráfico de droga, para traficante de armas, um menino excluído socialmente. Dá um perdão na dívida dele. Então fizemos isso, demos desconto, fizemos a mesma coisa para os bares e restaurantes fechados. Você perdeu 90% do seu faturamento, 90% de perdão na dívida com a Receita Federal. Então isso nós estamos fazendo. E agora estamos preparando um movimento, também de novo com o apoio do presidente da Câmara, também de novo com o apoio do senador Ciro, chefe nosso da Casa Civil, e principalmente do presidente da República, de reduzir o IPI, vamos reindustrializar o país. Nós estamos dando um choque da energia barata, você vê que no mundo inteiro, petróleo, inflação, gás natural, tudo subindo. Ainda bem que nós fizemos a regulamentação do gás natural, ainda bem que nós destravamos a fronteira de petróleo e gás, e precisamos justamente agora reduzir os impostos. Você vê que a agricultura está voando, porque ela não tem o imposto sobre produto agrícola, o IPA. Agora, a indústria brasileira está sofrendo, nas últimas 3, 4 décadas, impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Nós temos que atacar essas 3 questões. É uma questão de tempo. Vamos fazer um primeiro movimento agora, reduzir 25% do IPI. É um movimento de reindustrialização no Brasil. Já que a arrecadação subiu fortemente, e nós temos esses recursos que íamos investir numa reforma tributária, e ela empacou no Senado, se ela empacou no Senado, então o Executivo vira e fala o seguinte: olha, esse excesso de arrecadação não é para inchar a máquina de novo. Esse é um modelo social-democrata, de ir inchando a máquina. Nós preferimos transferir esse ganho de arrecadação sob forma de redução de impostos para milhões de brasileiros, para todo mundo. Então vamos reduzir esse IPI e vamos começar o movimento de reindustrialização brasileira. O câmbio hoje é um pouco mais favorável, os impostos nós faremos a reforma tributária em devido tempo, vamos já baixar o IPI, quer dizer, então nós vamos trabalhar até o último dia. É um governo de reformas e eu quero de novo agradecer ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, que disseram, agora, quando voltaram das férias, do recesso, disseram o seguinte: vamos quebrar esse paradigma de que ano de eleição não tem reforma. Nós vamos trabalhar o tempo inteiro. Nós vamos fazer as eleições, mas vamos enfrentar as eleições trabalhando também. Perfeito, ministro. Em nome do BTG Pactual, do nosso sócio sênior André Esteves, do nosso CEO Roberto Salute, e todos os funcionários do BTG Pactual, agradecer a sua presença, o seu trabalho, que é o mais difícil, é o trabalho mais difícil. Eu não queria estar naquela cadeira, é difícil, precisa de resiliência, e o senhor, enfim, mostrou aí tudo que fez num ambiente político conturbado, com a ajuda dos políticos, com a ajuda do presidente da Câmara, inclusive, às vezes, até de partidos de oposição, algumas reformas aprovaram. Isso é muito bom, porque a gente só tem saída para o que o Brasil precisa fazer se a gente tiver um bom debate político. Mensagem final: vão rever o crescimento lá fora para baixo o ano inteiro. Vão rever o crescimento para cima o ano inteiro do Brasil. Nós vamos crescer e eles vão errar de novo. E vão errar lá fora também, porque estão errando. Dormiram no volante os bancos centrais no mundo inteiro, a inflação é mundial. O nosso acordou primeiro, foi o que acordou primeiro, porque estava aceso aqui em relação ao ambiente brasileiro, mas eles todos estavam bombando, há anos, há décadas, na verdade, e a inflação que chegou lá, chegou para ficar. Nós vamos assistir um agravamento da situação internacional. Não estou nem falando só da geopolítica. A geopolítica está séria lá também, mas estou falando da economia. Crise energética e inflação subindo no maior país do mundo. E vai subir na Europa também. E eles vão rever o crescimento para baixo o tempo inteiro. E nós somos uma economia continental. Nós temos dinâmica de crescimento própria. Eles avançaram durante 2 décadas, enquanto nós estávamos descendo, nos estagnando. Agora eles vão descer. Eu disse isso em Davos, eles estão em desaceleração sincronizada. E agora vai ser desaceleração sincronizada com inflação. E nós, ao contrário. Nós vamos reduzir a inflação já esse ano e vamos rever o crescimento o ano inteiro para cima. Podem acreditar no Brasil, porque nós já estamos num caminho bem melhor, dias melhores à frente. Ministro, obrigado.